Olá, meus queridos, boa tarde. Eu fiz esse vídeo com um recorte das palavras do Heller Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, na entrevista no Arte da Guerra do comandante Robson Farinazzo, porque eu acho que as suas palavras foram muito bem colocadas. Nós estamos vendo uma mudança repentina no mundo. Talvez muitos de vocês não estão se dando conta ainda. Vivemos num mundo de constante transformação e sabemos que nada é estático, nem mesmo os sistemas de governo que mantêm os países convivendo pacificamente ou quase pacificamente. Isso tem mudado. Talvez vocês acreditam que a guerra na Ucrânia é algo sem importância e que não atinge de modo algum o nosso país. Talvez vocês pensem que a última pandemia foi algo inevitável e foi só mais uma pandemia. Talvez vocês não enxerguem o perigo que o nosso país está correndo ao aceitar as imposições dos outros países que sempre influenciaram a nossa cultura e impediram o nosso desenvolvimento pleno. Talvez nada disso pareça concreto para vocês, mas vocês vão arriscar? Vocês acham que é uma boa ideia deixar nossas indústrias serem cada vez mais suprimidas e ficarmos cada vez mais dependentes de outros países que não querem ver o Brasil se destacando no cenário internacional e progredindo? Talvez vocês nem percebam como os nossos direitos vêm sendo tirados. E cada vez mais nós somos engessados. Talvez vocês agora não percebam o quanto vamos precisar de um plano B daqui para frente e o quanto será necessário unirmos esforços para aplicar toda a nossa inteligência e proteger o nosso povo e o nosso território. Talvez vocês prefiram nem falar sobre isso, mas eu prefiro passar vergonha aqui tentando alertar vocês sobre um assunto que não sou especialista, mas eu me sinto na obrigação de chamá-los para um debate. Porque ficar calado só vai agravar o fato de que o tempo está se esgotando. E se não apoiarmos agora nossa indústria de defesa, mais tarde não teremos defesa nenhuma. Por isso, eu resolvi deixar esse recorte para vocês. Gostando dos sindicalistas ou não, o fato é que eles sabem mobilizar pessoas e, no momento, precisamos agir e deixar as nossas diferenças de lado. Obrigada. Restante da sociedade, porque qual é a característica principal dos sindicatos, na minha visão? É a combatividade. Nós não estamos vendo outros setores da sociedade se mobilizar tanto ou serem tão incisivos na preservação da vivência como os sindicatos. Porque a tendência do imperialismo, do global, é roubar, é tirar direito de você. Ele não quer saber, cara. Tirar direito, engordar lucro de banco, né? A dívida interna do país crescer, ele quer que você trabalhe até os 70 anos e por aí vai. E eu vou avisando, já vou avisando para youtubers. Vem época de vacas magras aí, o YouTube vai diminuir a receita. Escuta o que eu tô falando. Posso fazer uma pergunta para você? Você acha que você vai ter 35 anos por toda a sua vida? Você acha que você vai dirigir Uber até quando? E quando você não tiver mais condições de fazer isso, como é que você vai se cuidar, meu amigo? E outra, se você tiver um problema no dia de amanhã, porque eu já vi muita gente que o Uber chegou, mandou embora, não falou nada. Quem é que vai brigar por você? Então, pessoal, nós precisamos começar a olhar para o futuro. O problema todo, eu como militar, eu sempre parei para pensar o seguinte, o plano B, se der um problema aqui, desculpa a palavra, se der merda aqui, o que eu vou fazer? Qual é o plano B? É o que todos nós temos que pensar, né? Sempre ter um plano B na vida, de fato. Exatamente, mas por isso que precisa do sindicato, gente, porque é aquela instituição que vai brigar pelo teu plano B, por uma melhor aposentadoria, né? Se você for despedido,
para pelo menos você ter condições aí de fazer um acerto justo com a empresa, você ter aí uma remuneração até arrumar o outro emprego e por aí vai. Então, eu acho que a gente correu tanto para o lado do neoliberalismo, nós estamos deixando o trabalhador de lado e também as empresas. Tem que se reunir com o sindicato para discutir a Avibraz. Ele é o presidente do país. Hoje ele tem a caneta na mão. Então ele tem que, primeiro, diante da situação dos trabalhadores, um plano emergencial de compra para o Exército Brasileiro, para pagar salário, para manutenção dos empregos. E o Lula não pode deixar com que a Avibraz seja vendida, seja para país da Alemanha, dos Emirados Árabes ou qualquer outro país. A Avibraz tem que ficar no Brasil. A Avibraz é um patrimônio do povo brasileiro. E nesse sentido, além do Sindicato dos Metalúrgicos, além da CSP com lutas, a gente chama todas as centrais sindicais, todos os sindicatos, todos os partidos políticos, todos os militares, todas as autoridades que neste momento se coloquem no posicionamento da luta contra a venda da Avibraz. E aqueles que quisessem somar junto conosco para o nosso plano estratégico, que é a defesa da estatização, chega junto também, porque para nós esse que é o eixo central. Enquanto seguir na mão do capital privado, é isso. É um dono querendo ter um monte de lucro quando a empresa ganha dinheiro e ele tem o seu patrimônio. O João Brasil não está passando a dificuldade que hoje passa o trabalhador que está 6 meses sem salário, porque isso é o capitalismo e nós temos que inverter essa lógica. Não dá para o trabalhador, que é quem gera toda a riqueza deles, passar por essa dificuldade. E para nós, o tema central também é a discussão da localização do nosso país na divisão mundial do trabalho, porque o que o imperialismo está fazendo com o Brasil e com a América Latina é uma rapina. E nesse sentido, nós precisamos reagir do lado de cá. Então, muito obrigado pela estatização da Avibraz sob controle dos trabalhadores.